Boa tarde. Boa tarde. Alguns já me conhecem, alguns é a primeira vez, só me apresentar. Sou o Rabino Efraim Birenbaum. Eu frequento principalmente uma Keila nova, acho que Nazi que está começando lá em Genópolis, chamado Etz Haim, que é na Veiga Filho. Então, também lá dou alguns shurim. E se alguém precisar, pode me procurar lá. Obrigado. Vamos falar um pouquinho da Parashat Shavua. Por que é tão importante a Parashat Shavua? Porque os ensinamentos que a gente vê da Parashá, elas voltam no ano seguinte. Então sempre a gente tem uma oportunidade de estar voltando sempre essas aulas, e esses ensinamentos que a gente escuta, eles ficam lá guardados numa gavetinha, e uma vez por ano a gente abre essa gaveta e a gente lembra de novo. E toda a ideia da Torá, e principalmente da Parashat Shavua, me aconteceu uma vez numa das aulas, acho que uma situação que eu senti que não estava funcionando minhas aulas, quando uma vez eu ia começar a aula e uma senhora virou para mim e falou, era um dia que tinha algum kiddush na sinagoga, então a aula ia ser um pouquinho mais curta, e a senhora virou para mim e falou assim, olha, sempre nas aulas você fala sobre os nossos erros, da gente refletir, a gente já sabe os nossos erros, hoje que a aula vai ser curta, fala só dos erros da Torá. Eu acho que ela não entendeu nada do que eu ensinei até hoje. Quer dizer, se ela acha que os erros são da Torá, que a Torá está vindo aqui falar lachonará das pessoas e criticar, não é nada disso. Por que a Torá, muitas vezes, ela ressalta alguns erros, alguns tropeços que aconteceram, mesmo com alguns gigantes espirituais, é para a gente pegar para a nossa vida. O que eu posso aprender de alguns erros que aconteceram na Torá, para não cair nos mesmos erros, a gente não fazer exatamente as mesmas coisas que estão escritas na Torá. Então, todas essas histórias, entre aspas, na verdade, tem muitos ensinamentos incríveis, e o principal é a gente conseguir trazer isso para a nossa vida. O que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, de acordo com esses ensinamentos que a gente tem da Parashat Shavua. Talvez o primeiro ensinamento, vamos começar com uma bomba aqui. A vida inteira a gente aprendeu que por que Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel, foi um castigo duríssimo para Moshe Rabbeinu. A gente aprendeu o quê? Que, olha, ele bateu na pedra, Hashem falou para ele falar com a pedra, ele acabou errando no comando de Hashem, tem várias explicações, exatamente o erro de Moshe Rabbeinu. Quando a gente fala de um erro de Moshe Rabbeinu, estamos falando aqui de uma fagulha, é uma sujeirinha, comparado quando a gente fala um erro nosso. Mas mesmo assim, Moshe Rabbeinu fez um erro de cálculos e ele acabou batendo na pedra ao invés de falar na pedra, e por isso que ele não entrou na terra de Israel. Certo? Errado. Aqui na nossa Parashá está a resposta por que Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel. Antes, olha que interessante. Finalzinho da Parashá Shemot, Parashá da semana passada, Moshe Rabbeinu, ele recebeu uma missão, e ele, com toda a humildade dele, falou, Hashem, eu não sou apto para isso, tem pessoas melhores, eu tenho dificuldade de fala, e tudo Hashem me arrebatendo ele, não, você vai conseguir, eu vou ser a boca para você, e você é a pessoa ideal, você é a pessoa certa. Está escrito que por 7 dias eles ficaram lá discutindo Hashem com Moshe Rabbeinu, até que Hashem ficou bravo com ele, falou, Moshe, é você. Não tem discussão. O último argumento, a última carta na manga de Moshe Rabbeinu, ele ainda tentou. Falou, mas Hashem, eu estou muito preocupado. O que vai acontecer com o meu irmão Aaron? Aaron, ele é maior que eu. E ele é o líder do povo agora, lá na escravidão. De repente vai chegar o irmão mais novo dele. Ele vai virar o líder do povo judeu. Ele vai ficar chateado. E Hashem derrubou a última carta na manga de Moshe Rabbeinu. Falou, olha, não se preocupa. O teu irmão é tão tzadik, mas tão tzadik, que ele vai ficar contente. A hora que ele souber que você vai ser o líder, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz no coração dele. Ele vai, inclusive, te encontrar lá no deserto, vocês vão se encontrar, e você vai ver como ele vai ficar feliz. E realmente, eles se encontram, Aaron fica muito feliz, um tzadik ilimitado. Não dá para a gente entender o nível de Moshe, de Aaron. Hoje em dia, a gente não consegue entender o nível de grande Rabanim. A gente escuta histórias
dos grandes rabinos da geração, imagina quem era o Moshe Rabbeinu e Aron. A gente não consegue nem entender, nem começar a entender. Os nossos sábios, para a gente ter uma ideia de quem eram os grandes Chachamim, está escrito que quem acha que os Tanaim que escreveram as Mishnayot, eles eram seres humanos, então nós seríamos comparados a um burro no nível para a gente entender a diferença de nível. E se nós somos seres humanos, eles seriam anjos no nível espiritual deles. Então o que aconteceu? Agora Moshe e Aron, eles vão falar com o faraó. Provavelmente o que ele estava esperando que vai acontecer, Deus já tinha prevenido Moshe Rabbeinu, olha, a coisa não vai ser tão fácil, o faraó não vai deixar vocês saírem. Isso está tudo dentro dos meus planos. Não se preocupa. Eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu quero dificultar. Eu vou endurecer o coração do faraó. E depois vocês vão sair daqui com milagres, com sinais. Tudo isso é parte do plano. Moshe Rabbeinu, ele já vai sabendo que não é uma missão simples. Mas acontece muito pior do que ele esperava. Por quê? Porque o faraó falou, olha, está sobrando tempo para reclamar. Quer dizer que vocês não estão trabalhando o suficiente, está faltando trabalho, então eu vou aumentar o trabalho. Até agora, vocês recebiam toda a matéria-prima e vocês só colocavam os tijolos. Agora acabou. Eu não vou dar mais matéria-prima, vocês se viram para fazer os tijolos também e não ousem diminuir a produção. E o que é um decreto terrível? O que ele fazia se diminuir a produção? Ele colocava bebês para preencher os muros que eles estavam construindo na argamassa, nos tijolos. Então, quer dizer, foi um decreto muito difícil. Quando Moshe e Aron saíram lá diante do faraó e veio esse novo decreto, os judeus foram reclamar. Falou, olha, obrigado, viu, Moshe Rabbeinu? Não só você não ajudou a gente, você deu a espada na mão do faraó para ele matar a gente agora. Olha, obrigado, viu? Cola kavod, Moshe, por ter ajudado agora o faraó a terminar o trabalho de exterminar o povo. Então Moshe, ele vai questionar Deus. Falou, Hashem, por que você fez isso? E olha as palavras que ele usa. O meaz bati el paró, desde que eu vim aqui até o faraó, ledaber beshimcho, bishmecha, para falar em teu nome, erá lá, mazé, você fez mal para esse povo. Por que você está fazendo isso? Veatzel lo itzalta etamecha, e você não salvou o povo. Quer dizer, se você não queria salvar, eu entendo que você não quer salvar, mas por que você fez mal para o teu povo? O que Hashem responde para ele? Vayomer Hashem el Moshe, prestem muita atenção nessas palavras. A resposta de Hashem, Ato tire asher ese leparó. Falou, calma, Moshe, agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Agora eu vou começar o meu show. O faraó perguntou, quem é esse Deus aí? Quem é Hashem? Para eu deixar o povo judeu sair aqui do Egito. E o que ele fala? Hashem vai começar a dar o cartão de visita dele. Você não sabe quem é Hashem? Eu vou começar a me apresentar. Dam, Tzvardea, Kinim. Eu vou mostrar quem eu sou. Você não sabe quem eu sou? Eu vou dar meu cartão de visitas para você conhecer o controle que eu tenho sobre toda a natureza. Os nossos sábios falam 3 níveis. Primeiro sobre a água e sobre o solo. Depois tudo que caminha sobre o solo. E depois tudo que vem do céu. Deus mostra que ele tem controle sobre toda a natureza. Mas vem Urash aqui e ele faz um comentário. O que significa? Agora você vai ver. Fala simplesmente, você vai ver o que eu vou fazer. Agora eu vou começar meu show. Porque agora você vai ver. Urash fala, agora você vai ver o que eu vou fazer no Egito, mas você não vai ver o que eu vou fazer com os 31 reis lá de Canaã. Todos os milagres que vão acontecer na conquista de Eretz Israel, isso você não vai ver. De acordo com Urashi, nesse momento Moshe Rabbeinu recebeu um decreto que ele não vai entrar na terra de Israel. E aí começa a nossa paraxá. Olha o que Hashem fala para Moshe Rabbeinu. Vai daber Elokim el Moshe, vayomer elav, ani Hashem. Aqui é interessante, cada detalhe, a gente não pode nunca ler a Torá como se fosse um livrinho de histórias. Cada detalhe, inclusive os nomes de Hashem. Por que Hashem tem vários nomes? Cada nome de Hashem representa uma característica especial dele. O nome Elokim significa o Deus da força,
enquanto o nome Yud-Kei Vav-Kei é o Deus da misericórdia. Então, na mesma frase, Deus colocou, olha, Vaidaber Elokim, o Deus da justiça, o Deus da força, e ele falou, Ani Hashem, eu sou o Deus da misericórdia. O que ele está falando do Moshe? Eu acho que você não entendeu como funciona. Mesmo quando eu estou fazendo justiça, mesmo quando eu estou tendo que aplicar um castigo, alguma dificuldade, eu estou fazendo isso como Yud-Kei Vav-Kei, baseado na minha misericórdia, porque só eu sei tudo, presente, passado, futuro, só eu sei as consequências de tudo que vai acontecer. E aí ele continua e ele fala, Vaera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov, be kel shakai. Eu me revelei para Avraham, Yitzhak e Yaakov, não como Yud-Kei Vav-Kei, que é a forma mais revelada, como eu me revelei para você, Moshe Rabbeinu. Para eles eu me revelei como kel shakai, que é um nível de revelação muito menor, e mesmo assim, eles nunca me questionaram. Eu testei Avraham, eu testei Yitzhak, eu testei Yaakov, eu falei para Avraham Avinu, sai da tua casa e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e eu vou te dar muita brachá. Quando ele chega do Lech Lechá na terra de Israel, o que ele encontra lá? Uma grande fome, ele precisa ir embora para o Egito. O que Avraham deveria ter feito? Hashem, você não me prometeu um monte de coisa, eu chego aqui, cadê tudo que você prometeu? Nenhum momento a Torá fala que ele questiona, ele entendeu a grandeza de Hashem. Se Hashem falou, ele vai cumprir. E não tem questionamento da vontade de Hashem. Então, Avraham, Yitzhak e Yaakov, eu testei eles com testes difíceis, eles nunca me questionaram. E você, primeiro teste que eu estou te dando, você já está me questionando por que eu fiz mal para o povo? Então, quer dizer, o problema não foi Moshe Rabbeinu ele ter brigado pelo povo. Isso é esperado. Ele é o líder do povo. Ele não pode ver o povo sofrendo e ficar quieto. O problema está nas palavras que Moshe Rabbeinu usou. Por que você fez mal para o seu povo? Hashem respondeu, eu sou o Deus da misericórdia. Eu não faço mal para ninguém. Mas o primeiro foi no Retagra. No? Retagra. Também. E olha que interessante aqui. Meu pai, ele pede para pagar, ele quer... Ele fala, olha, se for para castigar o povo inteiro, me tira da Torá e perdoa o teu povo. Mas ele abre mão da vida dele pelo povo. Quer dizer, ele é o líder que ele está disposto a abrir mão da vida dele pelo povo. Mas Hashem fala, nunca fala para mim que eu estou fazendo mal. Porque tudo que eu faço é bondade. Mas vamos tentar entender aonde está a bondade de Hashem. Moshe Rabbeinu, de certa maneira, ele tem razão. Ele pede, Deus fala, olha, vai lá pedir para o povo judeu sair. Ele faz exatamente o que Hashem pediu. E o que acontece? O sofrimento piora. Hashem, o que está acontecendo? Qual é a resposta? O povo judeu deveria ficar 400 anos no Egito. Isso estava decretado. Só que o que Hashem percebeu? Eles espiritualmente não iam aguentar. Eles já estavam chegando no nível 49, vão chegar no nível 50 de impureza. Eles não vão sair nunca mais do Egito. Então, o que Hashem ele quer fazer? Que eles possam sair antes. Peraí, mas tem um decreto, esses 400 anos, eles têm que se cumprir. O que Hashem faz? Ele aumenta o sofrimento para poder tirar o povo judeu antes. Tudo é parte da bondade e da misericórdia. Alguém está cozinhando a comida, olha, tem que ficar meia hora no forno, mas a 200 graus. Se eu colocar 300 graus, eu posso tirar a comida antes. Hashem, ele, o que ele fez? Aumentou a temperatura, ele aumentou o sofrimento para poder tirar o povo judeu antes. Como está escrito, a gente fala na Gadá, que Hashem ele rishev etaketz, ele recalculou o final da escravidão e ele tirou 190 anos da nossa escravidão, ele diminuiu nas contas dele. Então, a palavra ketz, a gemátria 190. A Galut também, depois foi uma forma também da gente pagar em prestações o que a gente deveria ter pago lá no Egito. Tudo isso é misericórdia, é bondade de Hashem. Sim, é o bom não revelado. Sim. Então isso é um dos pontos que a gente tem que sempre lembrar na vida. Todo mundo tem momentos de dificuldade, todo mundo tem aqueles momentos de escuridão. A gente não vê a luz no final do túnel, tem que saber... Hashem, mesmo nos castigos, mesmo nas dificuldades, ele é misericórdia, ele é bondade. Tudo que Hashem faz é para o bem.
Tem muitas coisas que a gente vai enxergar depois de pouco tempo, depois de um mês, depois de um ano. Eu conheço pessoalmente um rapaz que ele tinha uma viagem, ele trabalhava numa empresa aqui de São Paulo, que a matriz era no Rio de Janeiro. Ele tinha uma reunião muito importante e ele foi sair, na época ainda eram os bilhetes impressos, não tinha ainda todas as tecnologias hoje, e ele estava lá com o bilhete dele, ele deixou no porta-luva do carro, e ele foi no domingo à noite, ele vai viajar na segunda de manhã para o Rio, ele deixa o bilhete no porta-luva do carro dele, e ele vai tomar uma cerveja com os amigos. Quando ele sai lá do barzinho, roubaram o carro dele. Então ele ficou desesperado, mas Baruch Hashem, o carro tinha seguro. Qual que é o grande problema? A passagem estava lá dentro do carro também. Então ele liga desesperado para a companhia, fala, olha, aconteceu isso, meu carro foi roubado, a passagem estava dentro, o que eu faço? E a pessoa lá, a atendente, falou, não se preocupa, teu nome está aqui na lista, eu só vou pedir um favor, chega um pouco antes amanhã no aeroporto, a gente vai ter que te emitir uma nova passagem e o senhor vai viajar sem problema, não esquenta a cabeça. Ele não conseguiu dormir bem à noite, estava muito preocupado, ele chegou quase 1 hora antes no aeroporto. A atendente fez a passagem para ele e falou, olha, no final tua passagem ficou pronta rápida, tem um voo saindo agora, o seu voo é às 7 horas da manhã, tem um voo saindo agora às 6h15, se o senhor quiser, o senhor pode ir aqui no voo das 6h15. E ele embarcou no voo das 6h15, meio-dia ele liga para a casa dele, e está todo mundo chorando, gritando na casa dele, falou, o que aconteceu? O voo das 7 era aquele Fokker sem Datan que caiu. E ele não embarcou. Por quê? Porque roubaram o carro dele no dia anterior. E ele passou a noite inteira perguntando, Hashem, o que você quer de mim? Eu estou tentando fazer as coisas certas, você rouba o meu carro e leva a minha passagem. O que você quer de mim? E Hashem estava respondendo lá, dizendo, eu estou salvando tua vida e você está reclamando comigo? Então aqui, Baruch Hashem, em 24 horas a gente viu a mão de Hashem. Tem situações que levam 1 mês, tem situações que levam 1 ano. Às vezes a gente vai ter revelações depois dos 120. Hashem vai acender a luz. A gente fala todo o Shabbat. Shira malot beshuv Hashem et shivat Zion. Aí no Keholmim, quando chegar o Mashiach, ele vai acender a luz. A gente vai perceber que tudo isso era um teatro. Hashem estava controlando tudo. Sim. Se eu não me engano... Não. 123 talvez, mas não tenho certeza. Ou 127. Ou 127 talvez. Antes do Birkat Amazon, durante o Shabbat inteiro. Mas olha que interessante. A gente está falando isso. Quando chegar o Mashiach, ele vai acender a luz. E a gente vai entender tudo. Pino. Aí a nossa boca vai se encher de alegria. A gente vai olhar para trás. A gente vai olhar um dia para Shoah. Mas por que Hashem? 6 milhões de Yehudim. Um dia a gente vai olhar... 127, ó. Um dia a gente vai olhar para Shoah e vai entender aonde tinha a bondade de Hashem. Em tudo que aconteceu hoje em dia, a gente não consegue. 123. 123, ó. Baixa mais várias. Ah, não, mas não é esse também. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. A gente nunca questionar Hashem. Tem momentos difíceis, tem sofrimentos que a gente passa na vida, tem perdas que a gente passa na vida. A gente tem que saber que tudo isso é parte das bondades. O livro Rovot Levavot, ele fala que tem 3 níveis de bondade de Hashem. Tem bondades que a gente percebe na hora. Quando a gente vê um pôr do sol, quando a gente come uma fruta gostosa, a gente na hora percebe a bondade de Hashem. Tem bondades que precisam já de um pouco de reflexão. Por exemplo, a morte, assim o livro Rovot Levavot fala que uma das bondades de Hashem é a morte, e a gente tem que refletir muito para entender aonde tem bondade de Hashem nisso. E tem bondade de Hashem que só depois da gente sair desse mundo a gente vai conseguir entender. Mas tudo é bondade de Hashem. A gente tem que saber que tudo acontece de acordo com a vontade dele. E Hashem, ele é Yud Kei Vav Kei, ele é o Deus da misericórdia. Mesmo quando ele é Elohim, mesmo quando ele é o Deus da justiça, ele também é Yud Kei Vav Kei, ele também é o Deus da misericórdia. Um outro ponto aqui importantíssimo.
O faraó, ele é obstinado, o faraó, ele se acha melhor que todo mundo, ele se acha uma pessoa extremamente poderosa, ele fala, eu sou Deus, eu criei o Nilo. Quer dizer, ele se acha no nível de um Deus lá no Egito, inclusive, olha que interessante, ele não fazia as necessidades fisiológicas dele, ele esperava ir de manhã no rio Nilo se lavar para poder fazer as necessidades dele. Por quê? Porque um Deus não pode ter necessidades fisiológicas, tem que estar acima das limitações humanas. Olha quanto sofrimento ele teve na vida pelo kavod, pela honra, que ele só vai no banheiro, ele tinha que segurar o dia inteiro. Quando Hashem falava para Moshe falar com ele, aonde ele falava para ele ir? De manhã, quando o faraó estava indo lá no Nilo. Vai falar com o faraó, porque Moshe dava a lição para ele. Eu sei o que você está fazendo aí. Você se diz que você é um Deus, eu sei por que você entra na água todos os dias. Então, Hashem está mostrando que a honra do faraó é justamente o que vai derrubar ele. E ele continua na obstinação dele, e ele não quer deixar o povo judeu sair. Moshe avisa para ele, Deus vai começar a mandar castigos. Quer dizer, algumas das pragas, elas vêm com um aviso antes. As pragas eram avisadas por 3 semanas. Elas duravam 1 semana, mas elas eram avisadas por 3 semanas. Então, aviso, e aí vem a praga. Então, Hashem avisou para o faraó, se você não deixar o meu povo sair, eu vou transformar todas as águas do Egito em sangue. Então, imagina o que é passar 1 semana, o povo estava desesperado, o povo berrando nas ruas, eles estão desesperados, eles não têm o que beber, e olha a reação do faraó. Menos nas casas dos judeus. Menos nos judeus, e os egípcios também conseguiam. Ninguém pode passar 7 dias sem beber água. Como que os egípcios não morreram? Eles puderam comprar água. A água que eles pagassem para os Yehudim, o sangue virava água de novo, eles podiam beber. O que eles não pagavam dos Yehudim, continuava como sangue. Quanto custava? Quanto custava essa água? Depende. De acordo com o nível de maldade da pessoa, maior era o preço que ele tinha que pagar para transformar o sangue em água. Então, como funcionava? Ele trazia um copo de sangue na frente de um Yehudi e começava a dar dinheiro para o Yehudi. R$1, não acontecia nada. R$5, R$10. Então, tinha gente que com R$10 já virava água. Tinha gente que com R$100. Teve aquele que teve que dar R$1.000 para virar água de novo. Esse não lembro qual, são comentaristas. Pode ser. Então, olha só que interessante, o que mais choca a gente, quer dizer, imagina a devastação que tem no Egito, pessoas desesperadas berrando na rua. Qual é a reação do faraó? Vayasu ken hartumei Mitzrayim. Os feiticeiros, os magos de Mitzrayim conseguiram também fazer a mesma magia. Como eles dominavam. Está escrito que mesmo as criancinhas de 4, 5 anos, até gris, Então, eles conseguiram fazer a mesma coisa. Vayechezak lev paró. O coração do faraó se endureceu. Olha, isso aí deve ser magia negra. Se os meus magos, meus feiticeiros conseguem fazer, esse tal de Moshe Rabbeinu aí não está vindo nada em nome de Deus. Na verdade, esse cara aí é simplesmente um mago, ele sabe magia negra, eu não vou acreditar. Ele endureceu o coração dele. Velo chamar alehem kasher de Berashem. E ele não escutou, ele não se importou. Mas aqui tem na continuação, Vaifen parou, Vaiavô el beitó. Então, aqui já está claro que o faraó não prestou atenção. Ele não escutou o que Hashem pediu para ele. Continua o passo que fala, Vaifen parou, Vaiavô el beitó. E o Paró, ele voltou para a casa dele, Velo shat libo gam lezot. E ele não se importou também com isso. Então, peraí, acabou de falar no passuco anterior que ele não se importou com a praga. Olha, o coração dele endureceu, ele viu que dá para fazer isso com magia negra, ele não se importou. Por que o passuco continua e fala, e ele também não deu atenção para isso? Olha que impressionante, o Netziv de Volozhin, ele traz uma explicação chocante para isso, e vamos tentar pegar isso para a nossa vida. A gente, quando vê o faraó, fala, gente, que estúpido. Se a gente prestar atenção, a gente se comporta muitas vezes na vida que nem o faraó, com a mesma estupidez que ele se comportou aqui. Olha o que o Netziv de Volozhin falou,
que nas outras pragas não tem essa frase, ele não se importou com isso, só nessa praga. Por quê? Na primeira. Só na primeira. Porque o sangue não atingiu a casa do faraó. O Midrash ensina pra gente, todas as pragas também atingiram o faraó, principalmente a última. A praga da morte dos primogênitos não atingiu ele, que ele também era primogênito, mas o filho dele primogênito morreu. Por que essa primeira praga não atingiu o faraó? Fala o Midrash, Deus, ele conduz o mundo com uma característica principal chamada Midah Keneged Midah. Medida por medida. Se a gente faz maldades, a gente vai receber maldades na mesma medida, lo aleino, e se a gente faz bondades, a gente vai receber bondades na mesma medida. Só para entender como a Hashem faz isso até hoje em dia, não é que acontece só na Torá. Olha que impressionante, teve uma vez um Yehudi nos Estados Unidos, ele estava um dia, ele ia ter que fazer uma viagem longa de carro, e antes de viajar, ele parou, era um Yehudi religioso, parou lá num restaurante kasher que tinha lá em Nova York, e quando ele vai entrar no restaurante, ele vê um mendigo Yehudi que estava sentado lá do lado, e ele fica com dó daquele Yehudi, ele convida, olha, por favor, eu queria te convidar aqui para te pagar um almoço. E ele não queria aceitar, não, obrigado, esse Yehudi insistiu, não, por favor, e o homem estava com fome, já há alguns dias que ele não comia bem, ele aceitou, ele entrou no restaurante, mas ele estava mal vestido e todo mundo começou a olhar para ele, ele ficou extremamente incomodado. O Yehudi falou para ele, pede o que você quiser aqui do cardápio, eu vou pagar. Mas ele estava com tanta pressa, ele falou, por favor, me dá 2 maçãs assadas e um copo de chá. Ele falou, não, por favor, pede um prato, pede alguma coisa, eu só quero isso. Chegou as maçãs assadas, chegou o chá, ele comeu rapidinho, levantou e saiu. Esse homem começou a viagem e começou a nevar no meio da viagem. E infelizmente o carro, ele perdeu o controle do carro, o carro atravessou a pista e bateu na proteção, num lugar que ele viu que tinha um abismo lá do lado, e Baruch Hashem, a proteção da pista, segurou o carro dele, salvou a vida dele, um milagre. Quando chegaram os bombeiros, o senhor falou, foi um milagre, porque com a velocidade que você bateu, era para você ter atravessado e, Deus nos livre, caído lá no abismo. Então ele lembrou que ele tinha uma família, que ele conhecia que tinha um hotel perto de onde ele tinha batido o carro, ele ligou para essa família, buscaram ele, e quando ele foi dormir lá, já tinham visto para levar o carro, para consertar, ele foi dormir e falou, não, come alguma coisa antes de dormir. O que trouxeram para ele? 2 maçãs assadas e um copo de chá. Hashem estava mostrando, sabe por que eu salvei tua vida? Pela bondade que você fez. Me dá, que negue me dá. Você deu vida para alguém, eu dei vida para você. Assim funciona o tempo inteiro. Hashem, ele está falando com a gente. Tem que saber escutar, tem que sintonizar nas mensagens de Hashem. Então, o faraó, me dá, que negue me dá. Ele criou Moshe Rabbeinu na casa dele. Ele deu comida, ele deu água. Hashem falou, eu vou deixar de pagar o faraó por isso? Ele fez uma bondade. Ele criou o Salvador de Am Israel dentro da casa dele. Ironia das ironias. Ele quis matar o Salvador jogando os bebês e ele criou, ele alimentou, ele deu comida, ele deu roupas para Moshe Rabbeinu. O que Hashem faz? Eu vou pagar para ele a primeira praga, que é a praga do sangue, não vai atingir a casa do faraó. Por isso que o Passuco está falando, já que ele não foi atingido, ele não se importou com o sofrimento do povo dele. Olha que impressionante. O faraó era um cara tão egoísta, tão pequeno, ele está vendo o povo inteiro dele chorando, gritando, mas na minha casa tem água, na minha casa está tudo bem, eu não me importo com o povo. Está escrito no Midrash que o faraó era pequeno. Tem um Midrash que fala que ele tinha 1 mamá de altura. 1 mamá é meio metro. A maioria dos Midrashim, a gente não pode, isso os Chachamim falam que é proibido. A gente fala, não, esse Midrash é mentira, esse Midrash é fantasioso demais. Mas tem muitos Midrashim que não precisam ser entendidos literalmente, mas tem que ter uma transmissão oral para isso. A gente não pode pegar o Midrash e falar, não, isso deve ter uma outra interpretação e sair interpretando os Midrashim. Mas esse Midrash tem uma explicação para ele. O que quer dizer que o faraó ele era pequeno? Significa ele é uma pessoa extremamente egoísta. Quem é o oposto do faraó? Moshe Rabbeinu. O que está escrito sobre Moshe Rabbeinu? Olha que interessante que a Torá fala sobre Moshe.
Olha só, 2 psukim, um atrás do outro, né? Quando ele foi criado pela Bátia, ela percebeu que o neném não queria mamar de nenhuma mulher egípcia. Moshe já foi criado, aquela pessoa que vai receber coisas e falar em nome de Deus, ele não vai se amamentar de idólatras, de pessoas imorais, ele não queria pegar leite de nenhuma mulher. Então veio a Miriam e falou, olha, eu conheço uma moça que pode dar talvez leite para ele, e acabou levando ele para casa. Então foi onde ele recebeu toda a carga espiritual dele. Moshe Rabbeinu, mesmo que depois ele viveu na casa do faraó, ele recebeu toda a carga espiritual. Ele passou pelo menos 2 anos, e isso foi também uma desculpa para ele poder continuar visitando a casa dos pais. Peraí, que esse Moshe Rabbeinu vai na casa dos escravos hebreus? Não, essa moça, ela amamentou ele. Ah, então ele tem o reconhecimento, o agradecimento para ela. Olha que incrível. O Moshe Rabbeinu, ele foi criado na casa, a mãe dele amamentou ele, até que ele foi desmamado, e aí sim ele vai ser levado para ser criado no palácio do faraó. Vai Gdala Yeled, e a criança cresceu, Vatevieu Lebat Paró, e ele foi levado para a filha do Paró. Vem o próximo passo que fala, vai Ehi Bayamim Ahem, vai Gdal Moshe, e foi naqueles dias e Moshe cresceu. Peraí, acabou de falar que Moshe cresceu? Por que de repente Moshe cresceu de novo? Então o Rashi fala, o primeiro crescimento está falando do crescimento físico de Moshe. Ele cresceu, ele foi desmamado e ele foi levado para o palácio do faraó. O segundo, cresceu Moshe Rabbeinu. O que quer dizer cresceu? Cresceu espiritualmente. Qual é a prova que ele cresceu espiritualmente? Como continua o Pasuk? Vayetze eleichav. E ele saiu para ver os seus irmãos. Isso é a maior prova que alguém cresceu espiritualmente. Olha que impressionante. Quando a Bátia, ela encontrou o bebezinho lá no rio, o bebezinho ele estava chorando. E aí está escrito Ine Naar Borré. Só que Naar já é uma criança um pouquinho mais velha. Não é um Tinoc. Tinoc é um bebê. Está escrito que ela viu que Naar Borré. E ela fala, certeza que essa criança é filho dos Yehudim. Como ela sabia? Está escrito que o decreto do faraó, os egípcios também tiveram que jogar os filhos no rio. Por quê? Porque não se sabe de onde vai vir o Salvador. Os astrólogos falaram, vai nascer um Salvador, pode ser um egípcio que vai virar um traidor. Então é melhor jogar, não teve o Dom Pedro que falou independência ou morte, traiu Portugal? Então pode ser que vai ser um traidor. Então é melhor jogar todo mundo, joga também os egípcios. Como que a Bátia sabia que esse nenê é um hebreu? De onde ela sabia? Olha que incrível. Quem é Naar Borré? Tá, assim os nossos sábios falam, não era Moshe Rabbeinu. Era Aaron HaKohen. O irmão dele estava chorando. A Bátia falou, tem uma pessoa chorando por outra, sentindo a dor pelo sofrimento que não é dele, é de outro. Certeza que essa criança é um hebreu. Não é um egípcio. Um egípcio não choraria por ninguém. Olha o nível de egoísmo que era. Não é só o faraó. O faraó ele representa, mas os egípcios são pessoas que só se importam com eles mesmos. Tem água na casa do faraó, que se exploda o resto do povo. Eu não estou nem aí. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu tenho tudo que eu preciso, eu não me importo. Moshe Rabbeinu, ao contrário disso, aonde ele está no palácio, vivendo do bom e do melhor. Ele sai para ver os irmãos. Por que ele saiu? Senta no sofá e faz um teilim. Por que tem que sair para ver os irmãos? Está tudo ótimo, tá bom. Reza por eles, mas dentro do faraó, no teu sofá de ouro. Ele quer sentir a dor. Ele quer ver. Ele foi dar o ombro dele. Ele vê os Yehudim carregando pedras pesadas. Ele foi o conceito da Torá de ser um Nosé Beolim Haveró, de carregar o peso junto com o teu companheiro, de não ser egoísta, tudo bem. Eu vou dar um exemplo duro, eu estou me incluindo nisso, não quero apontar o dedo para ninguém. Está escrito que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para a gente mesmo. A gente escuta Lolendo sobre agora os Hatufim, os sequestrados lá em Israel. A gente escuta de um soldado de 18 anos, de 19 anos, às vezes um pai de família que morreu na guerra. Como a gente se sente? A gente escuta isso e a gente muda o botão da televisão e a vida continua. E acabou. O que a gente faz por isso? Quanto na prática? Nada. Quanto dói de verdade na gente? Quando a gente fala para alguém, olha, eu sinto muito. Você sente mesmo?
ou é só da boca para fora? Quanto a gente vive, infelizmente, do piloto automático da vida, e a gente não para sentir de verdade. Então eu escutei uma história muito bonita uma vez, em Israel, uma moça que toda vez que passa uma ambulância da Tzalá, do Magen David Adom, ela faz um perek de Teilim. Falou, eu não posso fazer nada, eu não sou médica, eu não posso fazer nada pelo doente, mas o mínimo, fazer um perek de Teilim, se importar com alguém, pensar um pouquinho nas dificuldades do outro. Então, isso é Moshe Rabbeinu. A gente tem que escolher na vida se eu quero ser Moshe Rabbeinu ou se eu quero ser o faraó. Então, Moshe Rabbeinu, ele cresceu, ele é grande, enquanto o faraó, ele é o pequeno. Olha que impressionante, quando a gente vai num Brit Milá, a gente vai escutando as coisas e não para muito para refletir. Qual a brahá que a gente dá para a criança? Akatanazé gadol yihye. Esse pequeno, ele vai ser grande. Tem brahá melhor para dar para essa criança? Esse pequeno vai comer bem, vai crescer. Que brahá que é essa? Esse pequeno vai ser grande. Por que o bebê é chamado de katan? Ele nasce com a mão fechada, ele só quer pegar. Ele está com fome às 3 da manhã. Olha, tua mãe está cansada, ela trabalhou o dia inteiro, ela cuidou de você o dia inteiro. Ele não quer saber, ele vai chorar às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 6 da manhã. Ele é um katan, ele só quer receber, receber, receber. Que esse katan, ele seja um dia gadol. Olha que impressionante, os Aseret Adibrot, os 10 mandamentos, os nossos sábios falam que eles contêm as 613 mitzvot dentro dos 10 mandamentos. Como começa os 10 mandamentos? Com que palavra? Anohi, eu. Como que termina os 10 mandamentos? Lereecha, para o seu companheiro. O que a Torá quer da gente? A Torá, quando a gente começa a estudar a Torá, eu só penso em Anohi. Mas quando eu termino de estudar a Torá, eu preciso pensar no Lereecha, no seu companheiro, pensar um pouco nos outros. Essa é a meta da Torá. Da onde a gente aprende que pequeno e grande tem a ver aqui com egoísmo? Os nossos sábios falam a primeira vez na Torá que aparece a palavra grande e pequeno, esses conceitos, aonde aparece na Torá a primeira vez? Sol e a lua. Sol e a lua. O que tem a ver o grande e pequeno sol e a lua? Então, está escrito que a lua reclamou, olha, não dá para ter 2 reis governando ao mesmo tempo. A gente falou, verdade, então eu vou te diminuir. Mas vamos pensar, o sol e a lua têm tantas diferenças, a única diferença que a Torá encontrou é grande e pequeno. Isso é a diferença do sol e da lua. Um tem luz, outro não tem luz. Um é quente, outro não é quente. Tem tantas outras diferenças. O que é Katan e Gadol? Gadol é o sol, que ele está sempre doando. Ele dá luz, ele dá calor, ele dá vida. E a lua não tem luz própria. A lua só recebe, recebe, recebe. Quem doa é Gadol. Quem só recebe é Katan. Essa é a definição da Torá. Mas a lua reflete. Ela reflete, mas ela não tem luz própria. Ela compartilha. Ela um pouquinho ela compartilha, mas ela não tem a luz, ela não aquece. Luz fria. O quê? Eu pus uma vela a mais de Shabbat desde que aconteceu o ano. Não, Baruch Hashem, muita gente, eu conheço gente que parou de comer chocolate. Ele falou, eles estão sofrendo tanto que eu quero sentir um pouco do sofrimento. Baruch Hashem, tem muita gente, mas será que a gente sente de verdade quanto a gente deveria? E não só, estou dando um exemplo. A gente escutou lendo alguém que está numa dificuldade, alguém que está passando por um... Eu vou dar um exemplo, eu escutei essa história, me marcou muito. Tem um Rav lá nos Estados Unidos, já falecido, o Rav Pam, Zecher Tzadik Livrachá. Ele contava que talvez uma das situações que mudaram assim a vida dele foi um choque. Uma vez tinha um frequentador da sinagoga dele, um senhor que ficou muito doente e foi internado no hospital. E ele falou, eu preciso visitar ele, eu preciso fazer Bikur Holim, mitzvah de visitar os doentes. E ele foi lá e ele escreveu um cartão de Refuah Shleimah, que você tenha uma cura completa. Falou que ele ficou tão feliz, aquele senhor, ele guardou o cartão dentro do filim dele e todo mundo que entrava no quarto ele mostrava. Infelizmente, depois de 3 semanas, esse senhor acabou falecendo e o Rav Pam, ele foi fazer mais uma mitzvah de Nehum Avelim, foi lá consolar os enlutados. Quando ele entrou, os filhos começaram a gritar, Urav, Urav! Fizeram assim, e ele não era tão próximo da família. Ele falou, Urav, você não sabe o que você fez na vida do nosso pai. Falei, eu? O que eu fiz na vida do pai de vocês? Falou, Rav, você não sabe o que aquele cartão fez?
Você mudou a vida, as 3 últimas semanas de vida do nosso pai foram completamente diferentes. Todo mundo que entrava no quarto, ele mostrava o cartão para os médicos, enfermeiras, para as visitas. Era o brilho que ele tinha nos olhos, a gente nunca tinha visto na vida dele. O Rav Pam começou a chorar. E aí falou, Rav, por que você está chorando? Você não está feliz? Ele falou, vocês sabem quanto tempo me levou para fazer esse cartão? 5 minutos. Quantos 5 minutos da vida eu desperdicei? Que eu podia ter feito um cartão, mandado um WhatsApp, um telefonema. Como que você está? Você precisa de alguma coisa? Fazer uma visita para alguém que precisa? Quer dizer, quantos 5 minutos a gente desperdiça? A gente tem tempo para o Facebook, para o Instagram, para tudo a gente tem tempo. Mas para mandar um WhatsApp, fazer um telefonema, ver se alguém precisa de alguma coisa, a gente nunca tem tempo. Por quê? Porque a gente não sente muito. A gente só sente muito da boca para fora. Se a gente sentisse muito, a gente ia fazer muito mais. E eu não estou falando fazer coisas gigantescas. Vamos montar um gmar agora para ajudar. Não estou falando disso. Também, Bezrat Hashem, o meu sonho, Bezrat Hashem, um dia eu ainda vou conseguir realizar esse sonho. Quando eu morei em Israel, morei 5 anos em Israel, existe um livro lá chamado Madrich Haredi. É uma lista telefônica de Gmarim, instituições de caridade em Israel. É uma lista telefônica dessa grossura. Eu falei, um dia o Brasil tem que ter uma dessa também. Baruch Hashem, eu comecei a fazer, não deu uma lista telefônica gigantesca ainda, mas vai ter, Bezrat Hashem vai ter, um dos países do mundo onde mais se faz Hesed, Baruch Hashem. Olha que incrível, tem Gmar de crianças perdidas no Shabat. Como assim? Lá, Baruch Hashem, em Israel, a gente pode criar as crianças muito mais livres, elas vão sozinhas na Guiná, no parquinho para brincar, e muitas crianças se perdem. O que acontece? Você encontrou uma criança chorando, pequenininha, não sabe nem aonde mora, não sabe o nome dos pais, o que você faz com essa criança? E os pais, imagina, desesperados, vão ter que ir na polícia, vai ter que ter Hilul Shabbat, a polícia vai ter que acionar o carro para procurar essa criança. Alguém parou para pensar. O que a gente faz numa situação dessa? Tem 2 ou 3 famílias lá em Bnei Brak que elas recebem crianças perdidas. Se achou uma criança perdida, leva numa dessas 3 famílias. Se perdeu uma criança, você procura numa dessas 3 famílias. Tem gente que eu acho que não procura a criança até o final do Shabat, né? Se tiver em boas mãos, deixa lá e não procura. Mas olha que impressão, como que é o Shabat dessas famílias? Deve ser um inferno o Shabat dessas famílias, com um monte de crianças chorando, se sujando, destruindo a casa. Mas é a Havat Chesed, é amor pela bondade, por fazer alguma coisa, eu quero fazer a diferença. Foram pessoas que quebraram a cabeça, o que eu posso fazer de diferente? Meu consogro, infelizmente, faleceu essa semana e foi impressionante. Tem um Gmar chamado Koach, talvez todo mundo já conhece, cuida de tudo para a família dos enlutados. O que quer dizer tudo? Tudo. Eles vão até a casa, eles trazem livros, eles cobrem os espelhos, eles levam tudo que precisa aqui em São Paulo. Um negócio Koach. Impressionante, mas é um amor pela bondade que não tem tudo, comida e todas as necessidades, e talit, tudo que os enlutados precisam. E mais importante, eles fazem isso quando os enlutados estão fora. Enquanto os enlutados estão lá com a cabeça no enterro, eles estão pensando em tudo que vai ser necessário na casa, eles vão na casa, eles preparam tudo. Quando os enlutados chegam, no momento que ninguém tem cabeça para pensar em nada, alguém já pensou por eles. Alguém já fez tudo por eles. Isso é Am Israel, isso é Moshe Rabbeinu. Eu não quero ser que nem o faraó, já que eu estou bem, então que se exploda o meu povo. Ao contrário. Tem pessoas precisando. Baruch Hashem, se Hashem me deu brachá, eu vou dividir, eu vou ajudar os outros, eu vou fazer alguma coisa pelos outros também. Isso é Am Israel. Faz minha no cemitério. Não, também... Se fizer uma lista, eu acho que a gente vai encontrar cada vez mais bondade. Então Pagam impressionante. Também não? Não sei. Talvez ajudam, deve ter coisas que ajudam também. Olha, interessantíssimo. Agora, olha que impressionante, uma pergunta aqui, só para ver como isso é forte, e se a gente não lutar contra esse sentimento de que para mim está tudo bem, então tá bom, eu não preciso me preocupar.
Cada um com seus problemas. E, infelizmente, a gente acaba caindo no dia a dia nesse tipo de coisa. Olha só que impressionante. Uma pergunta bomba, que a gente não para pensar. Está escrito que nem todas as tribos elas foram escravizadas. Levi não foi escravizado. Por que Levi não foi escravizado? Mexia com reza. Então, mas por que na prática, assim, em termos técnicos, eles não foram? Olha que impressionante. Está escrito que o faraó falou, vamos escravizar eles com sabedoria. O que significa escravizar com sabedoria? Os judeus, eles queriam fazer parte da vida egípcia. Então, depois da morte do Yaakov e de todos os filhos, os judeus começaram, infelizmente, a se assimilar. Quando o Yaakov ele foi para o Egito, ele fez questão, olha, vamos para Goshen. Primeira coisa que ele fez, mandou Yehudá na frente. Para quê? Para construir uma sinagoga, para construir um centro de estudos de Torá. Não tem como a gente viver junto com os egípcios. São imorais, são idólatras. Vamos viver separado. Quando faleceu Yaakov, os filhos, começou a assimilação, eles começaram a viver. E o faraó percebeu essa vontade dos judeus de se assimilarem. Então falou, olha, vocês querem fazer parte aqui dos egípcios, vocês querem virar egípcios, vamos construir o Egito todo mundo junto. Então eu vou pagar, cada tijolo que vocês botarem na parede, eu dou para vocês uma moeda de ouro. Todos os judeus correram, olha que oportunidade, virar parte da sociedade egípcia e ainda ganhando dinheiro, não falta mais nada. Ó, Baruch Hashem, Mina Shamayim, menos Levi. Levi falou, abandonar a nossa Torá, nem por todo o dinheiro do mundo. Para se assimilar, de jeito nenhum. A gente vai ficar em Goshen, estudando Torá. Depois o faraó foi com sabedoria, envolvendo os judeus. Também tinha os egípcios trabalhando. No segundo dia, alguns egípcios já não foram trabalhar, só os judeus foram. Depois de um tempo, só tinham os judeus trabalhando. E depois de um tempo, já não tinha mais remuneração. E depois de um tempo, já tem lá alguém chicoteando eles. Assim foi o começo da escravização do povo judeu. Mas também no primeiro dia, para mostrar, vestiu também o capacete, pegou também lá a pá de construção e foi lá construir. Mas uma pergunta, a gente escuta essa história, mas a história ainda não fecha. Tudo bem, num primeiro momento, a tribo de Levi não quis participar. Mas e agora? O faraó já escravizou, já acabou o teatro, já escravizou o povo judeu, e tem uma tribo lá tranquila que não foi escravizado. O faraó deixou por isso mesmo? Deixou. A tribo de Levi nunca foi escravizado. Por que o faraó não foi atrás deles? Falou, olha, vocês ficaram aí, acabou a festa, pode vir trabalhar junto com o resto do povo. Ele não escravizou a tribo de Levi. Por que não? Olha que impressionante. O faraó, ele sabia pelos astrólogos que o salvador do povo judeu vai vir da tribo de Levi. Então, o que ele quis fazer? Se eu escravizar a tribo de Levi, eles vão sentir a dor da escravidão. Mas se eu não escravizar a tribo de Levi, eles não vão se importar com os irmãos deles. Porque eles não vão ter passado pelo mesmo problema e eles não vão se importar com os irmãos. De certa maneira, o faraó conseguiu fazer com que o plano dele funcionasse. Qual que é a prova disso? Está escrito que os judeus se multiplicaram de uma maneira, tem linguagem da Torá que eles cresceram, multiplicaram. Sim. Você comentou antes que matou todos os bebês egípcios e judeus por não saber de onde veio o Salvador. Então, eu pensei a mesma. Pode ser que ele estava tão desesperado de matar esse Salvador que mesmo ele sabendo isso, ele mandou atacar todos os bebês no rio. Eu pensei a mesma pergunta. Coloca a volta. Então, o ponto todo, ele conseguiu, de certa maneira, afetar a tribo de Levi. Como que a gente sabe disso? A gente sabe que todos os judeus eles tinham filhos de 6 em 6. Nasciam nos filhos sextuplos. Nasceu de 6 em 6 uma brachá muito grande, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu essa brachá. Por quê? Como eles não estão... O que está escrito na linguagem da Torá? Quanto mais eles eram torturados, mais eles se multiplicavam. Já que a tribo de Levi não foi torturado, então eles não se multiplicaram, mas eles estão sendo castigados por serem tzadikim. Eles não foram torturados por mérito deles. Olha, a gente não quer se assimilar, eu quero ter Torá. Então por que eles não receberam a brachá? Os nossos sábios falam de novo, estamos falando da tribo mais sagrada que tinha.
Mas os nossos sábios falam, num certo ponto, eles não sentiram no coração a dor pelos irmãos no nível que eles deveriam sentir. E por isso, eles também não receberam Abraão. O faraó conseguiu. Por que o plano dele não foi completo? Porque ele não conhecia Moshe Rabbeinu. Ele não sabia quem era Moshe Rabbeinu. Olha que impressionante, Moshe Rabbeinu, tem um midrash que fala que tinha um rei dos outros povos que ele tinha uma característica especial. Olhando o rosto da pessoa, ele conseguia traçar todo o perfil psicológico da pessoa. Começou a ficar muito famoso Moshe Rabbeinu em todos os povos do mundo. Olha, esse tal de Moshe Rabbeinu, falam que é um líder, uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz tudo pelo povo, que dá vida pelo povo. Esse rei ficou curioso, ele mandou um desenhista dele, falou, por favor, desenhe o rosto de Moshe Rabbeinu. Eu quero ver esses traços que ele tem. O desenhista volta com o desenho de Moshe Rabbeinu e o rei fica bravo. Falou, você é estúpido, eu te dou uma tarefa tão simples e você não consegue fazer? Como não? Eu entrei lá no povo judeu, perguntei quem é esse tal de Moshe Rabbeinu, me levaram até Moshe Rabbeinu, eu desenhei o rosto dele. Ele falou, impossível. Essa pessoa que está nesse desenho aqui é uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim, uma pessoa de traços horríveis. Não pode ser Moshe Rabbeinu. E esse rei falou, quer saber, não vou pedir para mais ninguém, eu vou pessoalmente lá. E quando ele chega lá, quem era? A mesma pessoa do desenho. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. O que esse Midrash ensina pra gente? Moshe Rabbeinu não nasceu Moshe Rabbeinu. Ele não nasceu nesse nível de bondade, de se preocupar com os outros. Ele trabalhou, ele nasceu com traços de caráter de uma pessoa egoísta, de uma pessoa ruim. E ele se transformou trabalhando. Ele quebrou todo o lado negativo dele e transformou em coisas positivas. Então isso significa que se a gente ficar sentado, ninguém vai virar um Moshe Rabbeinu. Se a gente não se esforçar, se a gente não começar, se a gente não fizer a nossa parte de sentir um pouco mais a dor dos outros, de sentir um pouco mais o que eu posso fazer por um outro Yehudi, alguém que está sofrendo, alguém que está numa dificuldade, não posso fazer nada, um Perek de Teilim, mas eu posso mandar uma mensagem, eu posso dar um telefonema, eu posso dar um abraço em alguém que está precisando. Às vezes até um mendigo, me aconteceu mais de uma vez, veio um mendigo na rua me pedir dinheiro, e eu falo, olha, desculpa, de verdade eu não tenho, mas que você tenha sucesso. Teve uma vez um mendigo, ele virou para mim, eu falei, olha, desculpa, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não precisa pedir desculpa, você me deu muito mais que dinheiro, você me deu vida. Olha que impressionante. O que eu fiz? Eu conversei com ele. 1 minuto de conversa, ele me falou, você me deu muito mais que dinheiro, você me deu vida. Quanta vida a gente pode dar para as pessoas? 5 minutos. Está escrito de um grande sábio, que ele estava num shul, que ele estava no mercado, e ele encontrou Eliyahu Hanavi. Então imagina o nível desse Rav, que ele encontrava e sabia reconhecer o Eliyahu Hanavi. E ele perguntou para o Eliyahu Hanavi, tem alguém aqui que é Ben Olam Haba, que já tem o Olam Haba garantido? O que é Ben Olam Haba? É que nem no prédio, tem pessoas que são, o porteiro interfona para avisar que estão subindo, tem pessoas que já são tão da casa que ele nem interfona mais. Ben Olam Haba, o cara que não vai ser nem interfonado no Olam Haba, já vai subir direto, já vai estar em casa no Olam Haba. Ele perguntou, quem é Ben Olam Haba? O que ele esperava escutar? Aquele cara que faz mikve no gelo, aquele cara que faz jejuns, o cara que a fila dele demora 3h30. Não, Eliyahu Hanavi apontou 2 pessoas que são Pashut Anashim, pessoas simples lá do meio do povo. E esse Irá ficou inconformado. Falou, esses são os Ben Olam Haba? O que eles fazem de tão diferente? E ele foi falar com esses 2 homens. No primeiro momento eles não quiseram falar. Depois de um tempo de tanto insistir, eles falaram, o que a gente faz o dia inteiro? A gente alegra pessoas que estão tristes. Eu vejo alguém triste, a gente vai falar com ele, a gente vai dar uma força, a gente fala uma palavra amiga, a gente ajuda pessoas que estão tristes. A gente sabe lo aleino, que tristeza, depressão aproxima a pessoa da morte. Se eu estou tirando a pessoa dessa situação, eu estou dando vida para ela. Hashem, ele trabalha midá keneged midá, medida por medida. Você deu vida para alguém, Hashem te dá vida eterna no Olam Haba. Simples assim. Equação matemática simples. A gente... Vida eterna do Era um palhaço, animavam pessoas, eles alegravam pessoas. Levantava a moral.
Então, Bezrat Hashem, a gente tem duas escolhas na vida. Ser como o faraó, todo mundo nasceu assim. A Katan Zé Gadol nasceu Katan. Por que tem a ver bondade com Katan e Gadol? Bondade, que tem? A gente até fala, aquele Agadol, Deus Gadol, a gente fala na Tfilá, Deus é grande, parece frase de caminhão. O que quer dizer Deus é grande? Por que Deus é grande? Qual o sentido Deus é grande? Então os Rahamim explicam grande em Hesed, em bondade. O que tem a ver grande com bondade? Quando alguém é pequeno como o faraó, ele só se importa com ele. Quem é o eu do faraó? Só ele. Só você é só você. Você é muito pequeno. Mas quando o seu eu começa a incluir outras pessoas, o seu eu não é mais tão pequeno. Hashem é o Kel Agadol. Ele é o grande, porque ele se preocupa com o mundo inteiro, o tempo inteiro. A gente não é Hashem, mas a gente pode se preocupar cada vez mais com mais pessoas. Coisas pequenas, detalhes pequenos, uma carta de 5 minutos. A gente pode mudar a vida de uma pessoa. Todo mundo nasce Katan, mas nossa meta de vida é começar como Anoi Rieu e a gente terminar com Lerer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Zaku Baruch.